Então, eu falei que o Bitcoin é especial, que ele é diferente de outras criptomoedas e diferente do que qualquer coisa que a gente tenha visto. Eu falei que o Bitcoin é poder, né? Então é importante você entender do que a gente está falando, não é só uma moedinha. Eu falei que o sistema financeiro ele te dilui e que se você não se proteger, né, você vai se lascar. Então, o Bitcoin é a tua salvação. Mas, e a questão do valor? O Bitcoin está caro agora. Né? Você vai comprar 100 mil, você vai comprar 200 mil, a 300 mil, você vai achar caro. Se você não entender, você entendeu todo o resto, mas se você não entender o valor possível dele, você pode achar que você está tarde. Né? Então vamos olhar o passado. O passado é que o Bitcoin cresceu 56% cada ano na última década. Tá? Há as maiores empresas, a Magnificent Seven, as 7 maiores empresas dos Estados Unidos, todas de tecnologia, todas com o preço por ação enorme, né, o lucro por ação enorme, porque elas são empresas de crescimento, que captaram crescimento, né, e que usam-se do efeito de rede ou de ser o topo de uma tecnologia que todo mundo usa, né? Então a Microsoft porque todo mundo, a primeira que teve sistema operacional com vários computadores, todo mundo sabia usar, e aí então todo mundo comprava a Microsoft, então todo mundo sabia usar, então todo mundo comprava a Microsoft, né? Todo mundo, primeiro foi o iPhone, todo mundo compra iPhone, então todos os aplicativos estão no iPhone, então a pessoa quer comprar mais o iPhone e o iPhone cresce mais. A placa de vídeo todo mundo joga com a Nvidia, o cientista na faculdade usa a placa da Nvidia para experimentar, ele mais softwares são feitos na Nvidia, todo mundo usa para inteligência artificial a Nvidia, então os softwares que se conectam na Nvidia funcionam melhor, os jogos funcionam melhor na Nvidia, então a Nvidia cresce mais. Né? O YouTube, você quer fazer um vídeo, você faz onde tem mais gente, então você faz no YouTube, como você faz lá, então tem mais gente ainda no YouTube, e você vai assistir no YouTube, que é onde tem mais vídeo, então você faz o seu vídeo lá, assiste lá, e aí tá todo mundo lá. E aí você tem o efeito de rede, né, que faz esse crescimento. Então as 7 maiores, as ganhadoras ganham mais e ganham mais rápido que outras. O SP500, agora as ganhadoras 500, não só 7, né? Se você distribuir um pouco, foi ser conservador, foi distribuir, perdeu, né? Se fosse ficar no topo na Apple, na Microsoft, no Google, teria se dado melhor. O ouro, que é dinheiro de verdade, só que ele é dinheiro no mundo concreto. E aparentemente a gente pode achar, né? A gente, por ser seres concretos, a gente pode achar que o mundo concreto, não, então o dinheiro do mundo concreto vai valer mais, mas ele foi politicamente desmonetizado e ele tem particularidades que o Bitcoin é melhor. Né? Porque como ele está no mundo físico, ele tem limitações logísticas de, né, transferir, você tem que, para fracionar, você tem que pesar, você tem que saber se é verdade, então a verificação se é ouro mesmo precisa de um conhecimento, de um know-how, você precisa, ele é pesado, né? Você pode ser roubado muito mais facilmente, porque ele é visível, ele é aparente. Né? Já o Bitcoin, ele é fracionado, né, por código, ele é etéreo, ele se transfere do Japão para cá em segundos, porque ele é informação, trafega na internet na velocidade da luz. Ele é fácil de guardar e não ser roubado, porque ele é só uma chave criptográfica. Ele está numa rede em que você pode verificar a validade dele, né, e que ele não foi misturado com outra coisa, né, ou é um Bitcoin falso. Você não precisa ter muito know-how para isso, para verificar. E é, ele é mais escasso do que o ouro, porque o ouro continua sendo minerado, enquanto o Bitcoin um dia vai parar de ser totalmente, e ele tem o halving, que é para gerar a urgência
no acúmulo dele pelas pessoas, assim sendo o ganhador, e por isso que ele já alcançou o ponto de não retorno. Então, ele é melhor do que o ouro, e o ouro está aí, 11%, tá bom também. Terreno, né, imóveis, né, porque a gente estava num mundo em que a quantidade de pessoas cresciam, né, um boom demográfico, então mais gente tem que morar em algum lugar. Os ricos também querem ter a mansão, né, a vista para a praia é limitada, a vista para lugares importantes é limitado, o centro urbano é limitado, porque o centro só é um. Então quem investia em imóveis, e sabia investir em imóveis, né, que, que tinham uma boa perspectiva de futuro, né, conseguiu vencer essa inflação. Né? Já quem emprestou dinheiro para ganhar os juros, né, o tesouro direto está alto, está 15%, que maravilha. Né? Só que a inflação que o governo imprime é 20%. Ele fala que a inflação, na verdade, é 5%, porque o preço do pão só aumentou 5%, mas na verdade é 20%, porque tudo ficou mais caro em 20%, porque ele diluiu, aumenta todo mundo em 20%, e aí você empresta achando que ganha, você ainda paga imposto em cima, mas na verdade você perdeu 4% da sua energia vital roubada a cada ano. Então você perde um dedo a cada ano, porque você foi emprestar para o governo. Não se deve fazer isso. O governo não é uma boa entidade. Então, você se perdeu dinheiro como deve perder e vai continuar perdendo se continuar emprestando para o governo. Então, tá aí, última década. Mas, pô, e a próxima? Quero saber da próxima. Né? O Bitcoin está caro. Isso aí é o que aconteceu. Quem deu sorte deu, quem não deu, não deu. Se o Bitcoin fosse algo especulativo apenas, você poderia estar correto, mas ele não é. Ele é dinheiro, tá? E ele é uma tecnologia. Duas coisas como fogo, né? E como motor a combustão, quando você junta o fogo com o motor, dá uma coisa maravilhosa como a Revolução Industrial. Então, ele é os dois. Ele é dinheiro e tecnologia. Né? Então, o Bitcoin, ele aqui agora está 2 trilhões, tá? Mas o Bitcoin é esse aqui, né? Ele está 2, mas aqui no desenho tá 1. O ouro continua 16, a arte Mona Lisa está 18 trilhões, a Lamborghini que você tem, o seu Fusquinha, estão aqui, né? Também a carta do Pokémon que você tem aí valiosa, está aqui também. Os imóveis, de vista para a praia, a cobertura, a, a favelinha que se tem, tá todo mundo aqui, tá? Equities ações, aqui está o Magnificent Seven, o SP500, a galera que está emprestando para o governo, puta que pariu, por que eles estão fazendo isso, eu não sei, estão aqui emprestando para ele para ser diluído, né? E para alimentar esse Leviatã aí. E o dinheiro que está na conta da galera para usar, gastando, para comprar as coisas que precisa, o dinheiro em circulação. Então você vê que o Bitcoin aqui é 2 trilhões, é nada. E a questão é que, mas por que ele aumentaria? Se você partir do princípio que ele vai ser a substituto do ouro, ele vai alcançar o ouro, tá? E vai ficar aqui quietinho, você entenderia que ele vai subir, né, já que está 2 trilhões, ele vai subir 8 vezes ainda. Tá? Talvez o ouro esteja aumentado ainda, talvez seja na casa de 10 vezes. Tá? Então, já vale a pena. Né? Você tem algum investimento que você tem garantido que vai ser 10 vezes, mas ele é melhor do que o ouro. Então, se ele for mais que o ouro, melhor ainda. Mas não é só isso, porque o Bitcoin ele tem essa urgência para se acumular. E ele é dinheiro também. Ele não é. Ele pode ser usado para troca. O ouro é meio logisticamente difícil. Ele é bom como uma reserva, mas é difícil. O Bitcoin, principalmente em outras camadas mais rápidas, podem usar para troca, pode usar como colateral, pode usar para conseguir empréstimo, pode ficar no balanço de empresas. Então a utilidade do Bitcoin é muito melhor do que a do ouro. Né?
em todos os sentidos. E se eu estou dizendo que ele vai ser o dinheiro do futuro, ele vai pegar o dinheiro. Se o sistema de dívida pública vai explodir e ninguém vai querer, e vai ter uma descontinuidade, e o pessoal não vai querer dinheiro de político, isso aqui vai sumir e vai para outro lugar, vai desaparecer, né? Vai, o valor monetário da moeda vai a infinito, mas o valor real dela vai a zero. Né? O real estate é uma que deve permanecer. Equities, empresas que fazem coisas boas, serviços, produtos, sempre vai ser necessário. Colecionadores de carros, sempre vai ter o seu brinquedo que você vai querer ter. Arte também é escasso, deve se manter. Então, toda essa parte aqui, você vê que o Bitcoin está competindo também, e com o ouro também. E quando começa esse flywheel do ouro, agora não o flywheel da dívida que vai explodir, mas o flywheel do ouro, do Bitcoin, né? A rede, todo mundo aceitando, né? O meme do Bitcoin crescendo cada vez mais, a facilidade de você comprar em qualquer lugar do mundo. Então, o Bitcoin vai sugar toda essa energia que estão armazenadas em outras formas. Isso é energia, esse dinheiro aí armazenado nessas formas são em energia. Você compra aquela casa ali que se te garante que você vai, daqui a 30 anos, poder morar naquela casa. Você acumulou aquela riqueza e você vai permanecer lá. Você vai ter que pagar o imposto, né? Porque o roubo é descarado, mas você vai poder continuar naquela casa. É uma forma de armazenar. Né? Ou a Mona Lisa. Porra, a Mona Lisa provavelmente vai continuar valendo bastante. Então, tem formas de armazenar energia aqui. Mas o Bitcoin vai sugar essa energia cada vez mais. E quanto mais as pessoas entenderem isso que eu estou passando aqui, mais elas vão querer se posicionar antes de você ver toda essa parte aqui sendo sugada pelo Bitcoin, até pessoas que usam como investimento, né, imóveis de terrenos, que usam para especulação do investimento, porque é uma das, como eu mostrei, é uma forma segura de você armazenar energia frente à diluição da explosão de dívida e emissão de dinheiro dos governos. Então, muita gente que tem muito parte desse valor imobiliário aqui, ele é nada mais do que alguém querendo, né? E você vê isso na China, que as pessoas não podem ter investimentos, né? Então elas compram o segundo imóvel, o terceiro imóvel não para morar, mas como a única forma de investimento que elas têm. Compra um apartamento em Nova York e nunca vai para Nova York, mora em Abu Dhabi, em Dubai, mora na França, mas compra em Nova York porque entende que é uma boa reserva de energia, né? Porque Manhattan é uma, é uma pedra bem rígida, não tem muitos problemas de terremoto, o clima é relativamente bom, é denso, tem portos perto, que é uma ilha. Então, Manhattan é um bom investimento se você analisar, né, o terreno ali. Né? Então, muitas pessoas usam ali. Né? É a cidade, né, uma das cidades mais icônicas do mundo, o pessoal compra lá. Só que quando surgir esse, esse, esse buraco negro que vai ser o Bitcoin, que vai sugar toda essa energia, e as pessoas vão fugir desses outros investimentos, vai manter a casa, porque ele quer daqui a 30 anos ter um lugar para morar, mas ele vai diversificar esses investimentos todos que ele tinha em ações e tudo mais para o Bitcoin, que vai sugar isso. Então o Bitcoin ele vai ultrapassar muito mais do que a necessidade, porque ele vai sugar, as pessoas vão se posicionar. Ele está a 2 trilhões e ele tem um potencial de chegar a quanto? Né? Aqui, Michael Saylor ele propõe que o Bitcoin iria chegar a pelo menos 280 trilhões. Tá? Você vê aqui, né, o dinheiro ele inflou, então 2045, tá? Inflou o dinheiro que era 300, agora está mais, o bonds aumentou, tudo aumentou e o Bitcoin aumentou também. Tá? E esse seria o caminho que o Bitcoin ia seguir. Eu diria até que ele está sendo muito conservador, porque vai existir esse fenômeno de buraco negro. Quando as pessoas perceberem, é porque ele está fazendo no início que a tendência vai continuar, mas vai acelerar.
Porque as pessoas vão entender isso. Cada vez mais a geração nova vai entender, nem que não, ela pode não entender os fundamentos, a análise do princípio do porquê está acontecendo, mas ela vai ver o valor está aumentando, ela vai inferir, ela vai ver que tem alguma coisa ali e apenas com o intuito de manada, ela vai falar: poxa, eu estou vendo que aquilo sobe, eu boto um dinheiro no que sobe, eu não preciso entender, só preciso saber que vai continuar subindo. Então você vai ter esse buraco negro de pessoas que entendem, de pessoas que puramente veem que aquilo ali aumenta e vão sugar todo aquele dinheiro. Né? Tem até um meme em que, né, em outro vídeo eu mostro, né, mas que é os gênios da investem em Bitcoin e aqueles que são tolos. O cara que é meio assim, mediano, ele não acredita que tem algo assim que pode valorizar tão bom. O cara que vê o número crescendo fala: vou para a Lua, investe lá todo o dinheiro na expectativa, porque ele sabe que ele não vai conseguir se não fizer isso, né? E aquele cara que entende o que está acontecendo, bota todo o seu dinheiro e hipoteca a casa também. Né? Então, o cara mediano não acha que vai existir isso e fica na mediocridade ali e aí perde a oportunidade do Bitcoin. Né? Ou se ele é bem sucedido na empresa, então ele consegue gerar riqueza nesse mundo de diluição, ele não vê a necessidade. Então alguém também muito bem sucedido, às vezes não percebe, né, esse potencial do Bitcoin porque ele conseguiu dinheiro de outras formas. Né? Tem até o outro meme que é né, o cara bem sucedido vai ser o último a adotar. Né? O Bitcoin, porque o sistema para ele foi vantajoso, né? Então ele não vê necessidade. Não é universal, obviamente, mas muitos não vão não vão ver a necessidade e assim vão perder essa oportunidade. Tá? Então, na minha perspectiva, isso daqui, né, em 2045, provavelmente essa tendência iria continuar, né? Em que eu acho que o buraco negro que vai ser o Bitcoin vai expandir, 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 e aí você vai querer vender tua casa e morar de aluguel para ter Bitcoin, porque aquilo ali vai ser uma força que as pessoas não vai sugar toda a energia da sociedade. Aquilo ali vai ser uma corrida pelo Bitcoin. E aí quando isso acontece, a volatilidade aumenta, mas é, é aí que está a oportunidade. Né? Isso vai acontecer numa velocidade enorme. Né? E vai ser maior que o ouro, por exemplo, por causa das limitações do ouro. Né? Eu acho que a arte é uma que deve segurar, mas empresas, por exemplo, elas têm. O governo pode ir lá fechar, pode vir uma regulamentação nova, tem os competidores que podem tirar. Então, investir numa empresa, por mais bem sucedida, ela pode ser disruptiva, né? Pode ter uma tecnologia disruptiva que ela perde. A IBM já foi no topo, agora não é mais. O Yahoo já foi o topo, agora não é mais. A Ford agora está em crise, enquanto que a Tesla está bem. Então, competição, tecnologias novas, fraudes. Né? A empresa é feita de humanos. Tem uma fraude, tem uma dívida trabalhista, tem um contador que fez besteira. Então, tudo isso são passivos de uma empresa, né? São riscos inerentes de você ter um negócio que o Bitcoin não tem. O Bitcoin só tem a certeza de que vai sugar toda essa energia. Então, as pessoas vão querer migrar da especulação de empresas para algo mais conservador. E quando eu digo mais conservador, eu digo mesmo. O Bitcoin é mais conservador do que todas as outras. Ah, mas ele é mais volátil. Sim, ele é mais volátil porque ele está em descoberta de preço, ele não está consolidado ainda. Mas ele é muito menos arriscado. A volatilidade e o risco não são a mesma coisa. Imóveis, né? As pessoas vão parar de investir e especular em imóvel e focar. Não, então eu vou direto na propriedade digital. Não vou ficar na propriedade física, que tem que pagar IPTU e tudo mais. E também não só preciso de uma casa para morar, ou a minha casa de campo. Não vou ficar comprando casa como investimento. Então você vai sugar também daí. Né?
o dinheiro vai a zero, então o Bitcoin vai sugar isso aqui tudo, né? E o empréstimo do governo, o governo é um Leviatã que está com os dias contados, mesmo que não tiver, essa dívida explodindo, ela vai explodir nominalmente, mas os governos cada vez vão perder mais influência porque eles vão pagar os soldados, né? Você pensar o soldado como juiz, como promotor, como vai ser pago nessa moeda que se degenera. Então, o poder de influência do governo vai acontecer o que aconteceu com o poder de influência da Igreja Católica. Não vai ser destruída do nada, mas vai cada vez minar. E aí no futuro vai ter, gosto do governo, aqui vou na igreja todo domingo. Vão ser poucos, entendeu? E provavelmente isso vai renovar, vai fazer com que exista agora estados que não são tão extrativistas. Assim como a Igreja Católica melhorou depois da crise com a Igreja Luterana, e agora ela é focada em caridades e muitas outras coisas, e não naquele extrativismo que tinha das indulgências que sugava lá na época medieval. Então, é, é esse o futuro do Bitcoin. O futuro do Bitcoin não é só 280 trilhões, que seria, né, de 2 trilhões para 280, seria o quê? 100 vezes, né? Mais de 100 vezes. Mas não vai parar aí. Não vai parar aí. Vai sugar mais ainda. Eu acredito que metade do valor da humanidade vai ficar armazenado nesse tipo de energia, que é o Bitcoin, né? E então, se metade, né, você só tem 21 milhões de Bitcoins, então, opa, então no próximo vídeo vou mostrar alguns memes do Bitcoin para trazer alguns tópicos interessantes. Então, dá um gostei aí no vídeo, se inscreve que vai ter mais coisa boa aí e vamos nessa jornada.